Fala trader, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui o nosso fechamento do Chá USD do dia de ontem, de domingo e também no decorrer desse dia. Lembrando que o pregão ele começou ontem às 7 horas e vai até às 7 horas de hoje, tá bom? E como é que foi as nossas entradas então? Lembrando que o nosso indicador ele já dá o ponto de entrada e de saída, já vem com stop loss e alvos definidos. E o setup é muito simples de usar. A gente primeiro espera uma setinha aparecer no gráfico e logo em seguida a gente espera para fazer a nossa entrada a confirmação da coloração. Então a gente tem que ter esses dois fatores, a setinha mais a coloração. E tem algumas regras que a gente deve seguir. Então vou fazer aqui o fechamento de ontem para a gente entender melhor sobre como funciona o nosso setup. O dia começou aqui, a abertura do pregão, e o gráfico ele começou a subir, até que a gente não faria nada, até que a gente não teria operação. A nossa primeira operação seria essa daqui, ó. Apareceu uma setinha de venda, indicando a reversão do gráfico, e aqui embaixo teve a confirmação da venda. Porém, antes de confirmar a venda, a gente teve essa seta indicando compra. Então, nesse caso, a gente não entra na operação, a gente fica de fora. Aqui, a gente teve essa subida do gráfico, e a gente até teve uma setinha de compra aqui embaixo, ó. A gente teve essa agressão de compra. Porém, a regra para tu operar, comprado ou vendido, a setinha precisa estar na cor reversa. Por exemplo, essa setinha de venda aqui em cima, ela só é válida se ela está na coloração verde. A setinha de compra, ela só é válida se ela está na coloração vermelha. São algumas regras, você vai ver que faz sentido, porque a gente trabalha na reversão e na continuidade de tendência. Então aqui, essa setinha também a gente anularia. Aqui em cima eu tive uma setinha de venda e aqui eu tive uma setinha de compra antes da troca de coloração. Então a gente também não participaria dessa venda. Apareceu ali muita agressão de compra, então a gente ficou de fora dessa venda, melhor garantir. Aqui embaixo a gente teve a nossa primeira operação. A nossa primeira operação foi aqui, ó, quando a gente teve essa setinha de compra e houve a confirmação do candle de compra. Então repare que quando se tem uma operação, ela é nesse modelo aqui, ó. A gente precisa ter uma setinha de compra e logo em seguida a confirmação daquela compra. Não pode ser igual aqui atrás, quando a gente teve uma setinha de venda e aqui abaixo a gente teve uma setinha de compra antes da troca de coloração. E também aqui a nossa setinha estava no box vermelho, então ela estava validada para a nossa primeira compra. Infelizmente a nossa primeira compra de ontem foi um loss, tá bom? Lembrando que aqui é o gráfico de 5 minutos no Chá USD. Então a gente comprou aqui e estopou aqui. Porém, logo em seguida a gente já tinha uma agressão de compra e a gente só estava aguardando a confirmação daquela compra. Então o gráfico desceu, subiu um pouco e retomou para a compra, confirmando que aquela agressão de compra tinha vencido a briga no mercado. Logo após essa confirmação, teve o box verde. Por mais que essa setinha está aqui em cima do box verde, ela está invalidada. A gente pode entrar sim na operação comprado, porque a gente teve uma agressão de compra e teve a confirmação desse box verde. Se essa setinha vermelha estivesse antes do box verde, nós não entraríamos comprado. Então, em relação a pontos, vamos ver aqui, ó, a gente tomou esse stop loss aqui, ó, exatamente quando houve a troca de coloração, então de mais ou menos uns 700 pontos. E o nosso alvo dessa operação, para quem ainda não entende como que a gente calcula o nosso alvo, a gente pega o ponto de entrada, bota o nosso stop no fundo e esse canal representando a volatilidade vai ser o nosso alvo. Então aqui eu tenho um canal de 1.300 pontos, eu vou projetar esses 1.300 pontos para cima e colocaria aqui. Então repare que a gente tomou um stop loss de 700 a 800 pontos ali atrás, porém a gente já recuperaria e já ficaria no positivo só com essa operação. Então, como é bom a gente operar quando tem um stop loss e um alvo definido, a gente sabe exatamente o que fazer nas nossas operações. Lembrando que eu opero sempre até às 17 horas, então aqui foi a nossa última operação.
A gente participou então dessa compra aqui do mercado. Aqui a gente teve uma venda, porém a compra anulou a gente dessa venda, e essa então seria a nossa última operação do dia por conta do horário. Então veja bem, aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Lembrando que eu também posso operar no gráfico de 1 minuto e ter um canal menor. Mas olha só que interessante, a gente está fazendo o trade e no dia a gente participa apenas de 2 trades. A gente não precisa ficar apertando o botão toda hora. O nosso setup, ele não é, por mais que tenha várias setas no gráfico, tu não vai ter essas setas validadas em todos os momentos. A gente precisa ali daquela configuração para entrar comprado ou vendido. Então a gente teve apenas 2 operações, uma deu loss e uma deu positivo, bateu no nosso take e mesmo assim a gente ficou positivo. Então essa é a vantagem de a gente operar com um operacional, um setup que nos dá entradas claras, precisas, já com stop loss e alvo definido.